Na parceria da Band News com o Band Negócios, nós vamos ouvir agora o empresário Evandro Garnes, que é diretor do Grupo Germânica, que vem aqui falar um pouco para a gente. Eu estou pensando mesmo em comprar um carro novo, não poderia escolher outra pessoa para participar conosco aqui. Muito obrigado por ter vindo, viu, Evandro? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com a Band, parceira de longo tempo, e bom saber que você está precisando trocar de carro também. Não acredita muito, não. Eu queria saber de você quais são as perspectivas agora para esse começo de ano. As pessoas estão reclamando um pouco da economia, estão dizendo que está mais difícil esse ano, as pessoas estão com dificuldade para comprar café, para comprar ovo, para comprar feijão, e nós vamos falar de carro, Evandro. O carro, na verdade, no Brasil, ele não é como no restante do mundo, que é um bem de consumo. É um bem de família, de fato. Então, é um investimento muito mais planejado, muito mais valorizado do que no restante do mundo. E o carro, ele passa por um trinômio, se a gente puder colocar assim, de fatos para concretizar a negociação, que é o preço do carro novo, é o preço do carro usado e o financiamento, as taxas de juros do financiamento. Então, se você analisar pura e simplesmente dessa maneira, subiu o dólar, os valores são comoditizados, né? Sobe o preço do carro novo. A parte boa é que também subiu do carro usado, o carro usado está bem valorizado, e as montadoras perceberam que se elas não entrassem nesse jogo subsidiando juros, não teria o sucesso que estão tendo. Então, o efeito juros não chegou na compra do carro 0 km, porque as montadoras têm subsidiado ou taxa zero, ou taxa 0,49, cada qual fazendo a sua estratégia, mas todas com o mesmo direcional. Então, eliminou esse gargalo que seria os juros altos. As montadoras, de fato, estão comprando mercado, subsidiando juros para vender carro zero. O cliente entendeu e o mercado continua aquecido, batendo recordes atrás de recordes. E quando a gente fala em carro, o primeiro nome que vem acaba sendo o Germânica. Queria que você contasse um pouco dessa história de sucesso e como é que vocês chegaram no patamar que vocês estão hoje. Bom, a Germânica fará agora, em meados do ano, em junho, 55 anos. Nós começamos no interior de São Paulo, na cidade de Paraguaçu Paulista, uma cidade muito pequena. E no ano de 99, nós fomos desafiados pela montadora, até então a gente representava só a Volkswagen, para vir para a região. Então nós viemos para Limeira e Mogi Guaçu, inaugurando uma nova forma de pensar a distribuição de automóveis no Brasil, no caso na Volkswagen, que era de ter clusters com concessionário ocupando várias cidades, porque até antes disso, até o início dos anos 90, final dos anos 80, praticamente era um concessionário por cidade, não tinha mais do que isso. E ela já adiantando que teria uma necessidade de ganho de escala, porque as margens diminuiriam, tal, nós viemos com esse desafio. Então, entre 99 e 2012, nós saímos de uma concessionária para 14 concessionárias Volkswagen. E a partir de 2005 também nós começamos a diversificar a representação da Germânica. Então é um trabalho que iniciou-se há muito tempo e com muita cadência, sem pressa e sempre escolhendo os veículos certos de parceria em comunicação. Eu acho que o segredo do sucesso está aí. Muito trabalho, parceiros confiáveis e acabou consolidando a marca. Mas agora para comprar um carro virou assim um investimento para lá de importante, até mais do que apartamento, viu, Evandro? Porque, olha, você vai atrás de um carro, você fala, antes eu queria comprar um carro que andasse 4 marchas para frente e uma de ré. Agora não, agora você fala de tecnologia, segurança, conectividade, mobilidade. Onde é que vai parar? Daqui a pouco eu vou comprar um avião, Evandro. Você tem total razão, é verdade. Mas aí, usando o teu argumento, o carro passou a ser extensão da nossa casa e principalmente do nosso escritório. Por isso essa necessidade tão grande da conectividade.
Então, as pessoas trabalham, o trânsito aumentou muito. Se você parar para pensar o que era trânsito há 25 anos, 30 anos atrás e hoje... Pega aquela John Boy do Opel. Então, as pessoas ficam 1 hora e meia no trânsito. Não se pode dar o luxo de ter esse tempo jogado fora. Então, a conectividade é imprescindível para o executivo, para o trabalhador que usa esse tempo de deslocamento para seguir trabalhando. Então, passou a ser, de fato, tem muita tecnologia embarcada, os carros até por isso subiram no patamar de preço, mas ele passou a ser extensão também da nossa casa e do nosso escritório. Então, daí essa necessidade tão grande desse ganho tecnológico. E eu ouvi dizer que o homem compra o carro porque ele fala assim, eu quero comprar um carro porque o carro vai ser parte da minha vida, eu vou poder exibir meu carro, vou poder conquistar, etc, etc. E parece que as mulheres têm um apelo mais emocional na hora da compra do carro. Queria que você falasse se é isso mesmo. Eu não vejo tanta diferença. Eu acho que para compra a mulher é mais racional. Ela de fato quer coisas que ela usa no dia a dia. Um bom porta-mala, um bom espaço, muito porta-objeto e conectividade. O homem também é conectividade, talvez aí no primeiro patamar. Mas o brasileiro, como eu falei no começo, ele tem o carro como bem de família. Então é um ativo a ser valorizado. Ele se preocupa com a manutenção e com o valor de revenda, porque não é um ativo que ele jogará fora num prazo curto. Eu acho que a grande diferença entre homem e mulher aí é a praticidade com que cada um olha para o carro. A mulher procura mais a praticidade. Agora, por um outro lado, o carro também mostra, né, muitas vezes, talvez erroneamente, mas o status, ele dá um status para o comprador. Então, todo mundo acaba tendo um direcional de um produto um pouco acima, sempre tentando melhorar, como uma amostra do sucesso profissional dele. Meu sucesso profissional é tão grande que eu estou melhorando o nível do meu carro. Passa a ser um símbolo de status também. Agora, as pessoas parecem que já se renderam, ou pelo menos uma parte das pessoas já acabou se rendendo, aos carros híbridos. Eu queria saber de você dos carros elétricos. Se está demorando um pouquinho para pegar no breu, como a gente fala. Tudo remete exatamente à mesma questão. O carro híbrido, eu acho que já desmistificou, porque como ele tem uma limitação menor, você pode escolher se vai andar com eletricidade ou combustível, e até, né, idealmente o combinado, ele é menos restritivo e, por conta disso, um pouco mais bem aceito. O carro elétrico, já além do preço maior, ele tem uma trava de compra, que é o tipo de uso, como vai se dar o uso, qual o tipo de abastecimento, se ele casa com o uso do motorista e, principalmente, aí volta a questão do brasileiro de ter como bem de família. A pessoa se preocupa para quem eu vou vender esse carro e por quanto eu vou vender esse carro daqui a 3, 4 anos. Será que terá valor de revenda? Será um bom valor de revenda? Então, isso ainda restringe muito a compra do carro elétrico no Brasil. Mas eu acho que é uma fase mesmo, como você está falando, porque no passado as pessoas também tinham receio. Para encontrar um carro importado na rua era difícil. Agora você olha para o lado, você vai, não sei se você mora em condomínio ou não, mas no condomínio que você olhar, mais ou menos é quase 50-50, né? Não, sem dúvida. Nós tivemos outros tabus. Não se esqueça que até meados dos anos 80 não existia carro 4 portas no Brasil. Verdade, era carro de táxi. Era essa coisa, taxista. Carro 4 portas de táxi. Verdade. Então, isso, hoje ninguém compra um carro de 2 portas. Verdade. O carro, vamos trazer um pouco mais recente, um tabu, carro automático. Não existia. Até início dos anos 2000, 2, 3% dos carros eram automáticos. Hoje deve ser próximo de 70%, 80%. Então, pode ser, sim, uma fase, mas ela passa aí também pela política do governo. Né? Não é uma coisa tão simples, não é só o gosto. Porque o governo teria que investir em estações de abastecimento. O governo não tem esse dinheiro. E aí, para as montadoras fazerem como elas estão fazendo, seria na velocidade delas, e essa velocidade, de repente, ela
não é compatível com a necessidade do cliente. Eu deixar claro aqui que a gente enaltece demais o trabalho dos taxistas e dos motoristas de Uber. Foi só um exemplo, foi só uma fase que a gente passou também. É inegável que isso aconteceu. Agora, tá mais fácil comprar um carro hoje, Ivan? Sim. Como eu te disse, o aumento de preço do carro zero que aconteceu, ele foi acompanhado da valorização do usado. E você levando em consideração que de 60% a 70% da venda do carro zero tem um carro usado no negócio, essa diferença ela se manteve porque os dois valorizaram. O que está mais difícil é o newcomer, a primeira compra do cliente. Isso, de fato, não tem vindo para o carro zero. Ele tem iniciado com a compra de um carro usado, até pelo poder de compra. Começa com um carro usado e aí, à medida que ele vai conquistando novos condições financeiras, ele vai aumentando, chegando num carro mais novo e até o 0 quilômetro. Eu queria que você contasse o pulo do gato aí, porque aqui em Campinas, especificamente, você vai comprar colchão, por exemplo, você vai numa loja que só tem colchões. Você vai comprar móveis, tem uma loja que só tem móveis. E também tem ruas que só tem concessionárias. Como é que você fala, puxa vida, e agora, que carro que eu vou comprar? O que é que o comprador, que o cliente tem que analisar em primeiro lugar? E além de tudo isso que você já falou. O bolso, não, permanece, porque por mais que a gente dependa da venda do carro novo ou seminovo, o cliente não pode fazer disso uma necessidade, porque ele tem que planejar bem e colocar uma parcela que cabe no seu bolso e que não afetará outras coisas como saúde, educação, que de fato deve estar em primeiro lugar. A orientação sempre do nosso time é que tente entender a necessidade do cliente e, baseado nessa necessidade, recomendar o produto que melhor lhe atenda e não a nossa necessidade de venda. Porque uma vez você atendendo a necessidade dele, esse cliente será fiel. Você fideliza, ele vai voltar e recomendar você para outros. Aí talvez é parte do sucesso de estar 55 anos no mercado. Isso é legal você falar, porque tem gente que compra o carro naquela concessionária e só compra, você tem razão, o cara ele confia cegamente, né? Porque ele teve sucesso na primeira compra e fala, bom, eu não vou ter problema, eu vou continuar. Em time que ganha não se mexe, não é isso? É isso aí, fideliza de fato. Quando o cliente sente que ele não só não foi enganado, mas que ele foi aconselhado a fazer o melhor negócio, isso vale muito mais do que o valor do carro, 1.000 a mais ou 1.000 a menos, porque ele escolheu o produto certo, vai atendê-lo por 3, 4, 5 anos e na hora de vender ele tem um bom valor de revenda. Então isso de fato fideliza o cliente. E aí, no caso da Germânica, tanto faz se o carro é novo, se é usado. Se for novo, melhor ainda, mas se for usado, a garantia, o camarada coloca a cabeça no travesseiro e está levando para casa um produto de qualidade. Não, sem dúvida. A gente seleciona primeiro o que a gente vai vender. A gente não revende todos os carros que a gente recebe. Parte deles nós levamos para a gente fala que a gente repassa esse carro, vai para um mercado paralelo. A gente capta para o nosso estoque de fato aquilo que tem mais qualidade. E não tem a diferença, porque a gente entende o carro usado de fato como um trampolim. É a entrada do carro no carro seminovo, ele raramente vai de cara para um 0 quilômetro e à medida que vai usando o carro, ele vai aumentando o ano, melhorando o ano do carro até chegar no 0 quilômetro. Então, são passos. E a gente sempre ouve também, quando a gente está olhando, frequenta as lojas ou vê programa de televisão, o vendedor sempre fala assim, aqui a gente não perde negócio. Mas não perde mesmo, Ivan? Não perde negócio. Hoje, a visita do cliente a uma loja diminuiu drasticamente, diminuiu 50%, 60% o fluxo de loja. Mas por uma razão, que aí volta àquela nosso início da conversa da conectividade. 94% de todo comprador de carro, seja novo ou seminovo, ele já fez a pesquisa na internet. Então ele decide na internet o que ele vai comprar. Quando ele vem para a loja, ele já vem definido. Então, de fato, não pode perder negócio, porque se ele não comprar ali, ele vai comprar em outro lugar. Então, esse primeiro momento, essa primeira visita do cliente é muito mais valorizada do que era tempos atrás, onde o cliente rodava 4, 5, 6 lojas. Hoje ele faz isso eletronicamente e só vem para finalizar na loja. E existe carro de jovem, carro de idoso? Tem isso ou não tem?
Não, não, não. É óbvio, tem o tamanho e o bolso, né? O carro, o jovem ainda não tem o poder aquisitivo tão alto de comprar os carros mais top de linha, né? Mas não tem. Os carros hoje estão muito parecidos de uma forma geral. Ele atende tanto um público jovem como um público um pouco mais de idade e tal. É muito mais a faixa de preço que define o comprador. O programa hoje conversando aqui com o Evandro Garmes, recebendo aqui o Evandro, que é diretor do Grupo Germânica. E um dos temas que eu escolhi para a gente conversar hoje é para falar sobre a paixão dos brasileiros por carro, a gente já falou isso, e também a paixão pelos carros e o reflexo da economia. E você já deu uma aula aqui dizendo que o camarada tem que comprar aquilo que cabe no bolso dele, né? Mas às vezes o camarada vai no embalo, o Evandro, ele entra na loja e fala, esse aqui que eu vou levar, acabou, ele põe lá na frente que ele vai ver. Aí é um erro, né? O brasileiro é muito emotivo para tudo, né? Seja para o esporte, e ele leva isso também para o automóvel. Então, muitas vezes, ele se deixa se levar pela paixão, mesmo sabendo que possa ter alguma dificuldade futura. Mas o mercado também acaba se ajustando, porque quando tem isso, o próprio mercado acaba absorvendo esse carro dele, o que muitas vezes acontece é um prejuízo financeiro da pessoa que se planejou mal. Mas tem caixa para tudo, não há hoje. O índice de inadimplência, historicamente, é o mais baixo dos últimos 25 anos. Então, prova que o brasileiro tem se educado e tem aprendido a comprar carro de uma forma muito mais conservadora. E o IPVA também, a pessoa pode negociar o IPVA, pode negociar uma entrada, como você falou, pode dar o usado como entrada? Hoje, os bancos de montadora e até os bancos particulares acabam oferecendo qualquer forma de pagamento. Pode ser o valor total do carro, o valor parcial do carro, as formas de pagamento também, financiamento, consórcio. Oferece o que casa melhor para cada um. Então não tem uma forma rígida de fazer. E eu acho que essas modalidades e essas condições têm mostrado para o cliente também que ele deve pensar um pouco mais, se planejar um pouco mais e tomar a decisão correta. Eu acho que a inadimplência baixa é uma prova disso, né? Nós já pegamos recentemente a crise de 2015 e 2016, onde o índice de inadimplência estava muito alto. Hoje ele é menos da metade do que era nessa época, um prazo muito curto. Então há uma reeducação aí do comprador. E eu também queria que você falasse um pouco sobre... Não é impossível hoje não ter responsabilidade social, e eu sei que a Germânica é fiel nesse quesito. Sim, sem dúvida. Em todas as praças que a gente atua, nós procuramos entidades sérias para a gente fazer parceria, para saber que aquele investimento que nós vamos fazer, de fato, vai chegar na ponta, né? Essa é uma grande preocupação de qualquer um. Se você, na pessoa física, vai fazer uma doação para uma entidade, você quer saber como será usada aquela sua doação. E a Germânica da mesma forma. Então ela procura se unir com parceiros corretos para fazer, de fato, defender projetos, seja de educação, seja de saúde. Essas são as duas áreas que nós priorizamos para fazer os investimentos, e sempre escolhendo em cada cidade que a gente atua entidades sérias, entidades que a gente sabe que vão impulsionar o valor que a gente investe. E eu queria voltar aqui a um tema, Evandro, porque eu achei que você tivesse trabalhando com uma marca só. E não é assim, isso não existe mais hoje. Então, parte disso aí também é uma desmistificação, porque até o início dos anos 2000, não é que era obrigado, mas você era muito mal visto de representar mais de uma marca. A montadora que você atuava, de fato, te olhava de outra maneira. Pô, esse cara... Hoje não. Hoje as próprias montadoras incentivam muito, porque existe o ciclo de vida de um automóvel. Então o automóvel, quando é lançado, normalmente é um sucesso e ele fica assim 3, 4, 5 anos. Ele começa a envelhecer e o concorrente passa a tomar o lugar dele. Se você tem uma marca só, você sofre muito e não fica com condições financeiras de continuar investindo. Quando você consegue pulverizar, você ter mais marcas, esse ciclo passa a ser um ciclo natural, onde em uma marca você está perdendo, está na linha final do produto, mas iniciando de outra marca. Então, hoje a Germânica representa 11 marcas de automóveis. A gente
muito seletivo naquilo que a gente vai representar, porque nós sabemos da responsabilidade que nós temos de levar o produto correto para o cliente. Então a gente tenta escolher bastante o que a gente vai trazer, e uma outra característica do grupo, e essa é uma característica peculiar da Germânica. Nós nunca deixamos de representar nenhuma marca que nós iniciamos. A prova que nós escolhemos bem os parceiros que a gente tem. E um detalhe interessante também é quando você quer que as pessoas, ao entrarem numa concessionária, ela se sinta em casa, porque essa me parece que é a primeira. O cara tem que se sentir bem, né? Você não volta num lugar onde você não se sente bem. Aí tem um cafezinho, tem um pão de queijo, tudo isso também acaba ajudando, não é, Evandro? Sem dúvida. A cordialidade é um elemento importante na concretização do negócio. Mas, sobretudo, a seriedade, o respeito com que se trata é o que faz o cliente voltar. E nisso nós somos muito rigorosos. Não existe o me engana que eu gosto. A gente sempre faz a coisa como tem que ser. Aconselhando o cliente a melhor compra para ele. Não é a melhor venda para a concessionária, é a melhor compra para o cliente. Porque se você ajudar ele a escolher o produto correto e a forma correta de pagamento, você fideliza e ele... Uma coisa engraçada, porque não é só que ele vem, ele costuma trazer a família, o amigo, o primo para comprar, ele chega, ele faz questão de levar, pode comprar aqui, porque nesse lugar aqui você não vai ser enganado. Pode comprar. Problemas acontecem, né? Então, claro. Jamais eu vou falar, não temos problema. Óbvio que nós temos problema. Eu acho que a grande diferença é como você lida com o problema. Com responsabilidade, com seriedade, com respeito. E isso acaba fidelizando e aumentando a satisfação dos nossos clientes. Olhando para você aqui, é o primeiro contato que eu estou tendo com você não parece aquele chefe durão assim, mas você é daqueles caras que fala assim, Ivone, se você não vender 10 carros hoje, nós vamos conversar no final do mês. Tem meta para... Tem que ter, não é? Tem meta, sim. Tem meta. Todas as montadoras têm metas, todas elas. Não tem nenhuma montadora que não tenha objetivo de venda e são cobrados arduamente. Então, assim, eu sou duro na cobrança, mas da mesma forma também respeitoso na forma de fazê-la, né? Mas como a gente é cobrado, nós também passamos a cobrança para o time. Mas tem carro encomendado, por exemplo? Se o meu sogro fosse vivo hoje, o senhor Geraldo Lopes, ele ia falar assim, eu quero um carro com pneu faixa branca. Sabe, tem gente que tem uma paixão. Esse carro aqui, eu vou fazer dele o meu instrumento de vida. Existe encomenda, sim, carro por encomenda? Eu te diria que, dependendo da marca, a marca com menor índice de encomenda deve ter de 20% a 30% de encomenda. Não só de cor e de acabamento, mas uma série de coisas que, de fato, hoje o cliente precisa daquela característica no produto. As marcas importadas, eu te diria que mais da metade da venda é customizada. O cliente escolhe até o interior. Eu quero com couro caramelo, eu quero com couro preto, eu quero... Então, nas marcas de nicho, as marcas importadas, mais de 50% são encomendadas. As marcas um pouco mais de volume, onde não tem tantas opções, né, eu te diria que entre 20% e 30% no mínimo são encomendas. Agora você falou de customização, tem alguns, antigamente tinha uns carros assim com umas cores mais extravagantes, agora a gente não vê mais isso, ou eu estou enganado, eu que não estou olhando direito. Não, você tem toda a razão. Há uma pesquisa, muito interessante isso, onde pesquisa-se primeiro qual a cor que o cliente compra, ou gostaria de ter o carro. E aí você encontra lá vermelho, verde, amarelo. E aí a segunda pergunta é, que cor que é seu carro? 90% dos carros no Brasil são preto, prata e variações de cinza. Prata, chumbo, cinza, 90%, 87%, 88%, quase 90%. Então, volta naquilo que eu te falei no começo. O brasileiro compra carro não como bem de consumo, mas como bem de família. Ele gosta do amarelo, mas ele compra o prato, o cinza, porque na hora de vender é melhor. Então, a característica do brasileiro, você vai para a Europa, onde o bem é de consumo, você vê muito mais carro amarelo, verde, vermelho, cores mais extravagantes. Carro branco sai bastante? Sim, sim. Durante muito tempo,
porque existia uma lei que o taxista só podia usar o carro branco. Então havia um preconceito de que esse carro era um carro de taxista. Depois ele virou moda. Então, de 2012 até 2010, até 2020, era o carro, os esportivos, os carros de luxo mais procurados branco. Hoje atingiu um equilíbrio, mas eu te diria que a cor mais vendida ainda é branco. Eu imagino que você também deva fazer muita pesquisa, Evandro. Eu queria que você me dissesse qual que é o carro do futuro. É possível falar? A gente vê, às vezes, o carro lá do Elon Musk. Eu não sei se alguém compraria um carro daquele, mas aí, se tiver dinheiro, talvez ele está lá para ser vendido. Agora, qual que vai ser a tendência? O que vai acontecer aqui no Brasil que vai surpreender a gente, na sua opinião? No Brasil? O Brasil tem Depois pode ser fora do Brasil também. O Brasil tem uma... Eu acho assim, para iniciar essa resposta, não terá uma receita de bolo para o mundo todo. Eu acho que cada canto do mundo vai ter uma receita diferente, usando as características daquela região que melhor atendam. Por exemplo, o etanol. O etanol é um sucesso no Brasil. O Brasil não pode jogar esse ativo fora. O etanol hoje ele consegue fazer o papel do carro elétrico no termo de descarbonização. Então, num setor que emprega 2, 3 milhões de pessoas indiretamente, como é que você vai jogar um ativo desse fora? Então, no Brasil, o sucesso das marcas vai passar por um veículo híbrido a etanol. Podendo usar etanol e gasolina, né? Um flex. Sem dúvida, esse será o veículo do futuro no Brasil. Por questões regionais. O etanol já está estabelecido, você não tem que investir numa nova estrutura de abastecimento do veículo, gera muito emprego, gera riqueza para o país e, ao mesmo tempo, descarboniza. Isso não é, por exemplo, se você vai para a Noruega, não produz nada. Hoje, 90% dos carros 0 km vendidos na Noruega são elétricos. País que 1/3 de qualquer estado, da maioria dos estados nossos, com poder aquisitivo alto, porque esses carros são mais caros, com incentivo do governo. O governo subsidia isso, porque é a única forma que ele tem de descarbonizar o meio ambiente dele. Então, as soluções serão muito diferentes para cada qual. Eu acho que regionalmente nós teremos soluções diferentes para o mundo. A gente tinha uns carros românticos, né, Evandro, no passado. A gente tinha o Carmanguia, a gente tinha a Kombi. Esse romantismo acabou? Não, volta. Você vê que, inclusive depois, se você quiser conhecer, não está só no museu, não, esses carros? A nova Kombi está aí, chama-se ID Buzz, e ela está aqui embaixo, na sua garagem, que é a Kombi do futuro, totalmente elétrica, e de fato você vai olhar e vai remeter a Kombi. Você vai lembrar, mesmo que distante, você viu a campanha de sucesso do relançamento dos 70 anos da Volkswagen, que foi a Kombi antiga com a Kombi nova, com a Elis Regina, né, como foi. Verdade. E isso foi um sucesso absoluto, foi disparado a campanha de maior sucesso na história do Brasil, com o maior número de visualizações e tal. Então ainda tem esse saudosismo e remete não só às pessoas que conviveram no tempo, mas aqueles que estudam e que gostam de automóvel, ainda esse romantismo permanece. Eu estava dizendo aqui, alguns carros que a gente só vê em encontros, né, de expositores ou de pessoas de colecionadores, a palavra que estava me faltando. E lá você vê, como eu falei, do Carmanguia. Eu tive um Volkswagen 4 portas. E tinha também Variant. A gente fala com emoção desses carros. Sem contar, Evandro, que tinha uns carros monstruosos também, como o Landau. Ninguém fabrica mais isso hoje, né? Não. Mudou. Não, mudou. Existe sim, mas é muito nicho. É um 0,01, tem aquele carro que é encomendado, produzido para aquele cliente. Porque as ruas não permitem mais esse tamanho de carro, né? Fica muito difícil de você transitar, de você estacionar. Tem ainda carros grandes, mas é um nicho cada vez menor. Eu queria que você falasse um pouco do financiamento agora, porque eu estou começando a ficar animado com essa conversa aqui. A gente pode financiar o carro em quanto tempo? Além do IPVA grátis, que você já falou aqui que você vai me dar. O que mais que é possível fazer? Essa foi uma cantada barata. Quais as outras novidades para convencer a mim ou qualquer outra pessoa que esteja nos assistindo, nos vendo, a comprar um carro com você? Normalmente, a taxa de juros nesse quesito, ela está diretamente ligada com o valor da entrada.
Então, quanto menor a entrada, uma entrada acima de 50%, ou de 50% ou mais, que pode ser o seminovo, você encontra em carro 0 km, na maioria deles, taxa zero hoje. Então, você fica. E aí é em 24 meses, normalmente em 24 meses. Fora isso, o financiamento, como eu te disse, pode se customizar à sua maneira em até 60 meses com valor fixo. Então, e também aí pode ser uma entrada muito menor, ou até sem entrada, fazer em 60 meses. Tem plano para todo mundo, eu te garanto que tem plano para todo mundo. Quem quiser conhecer mais o Grupo Germânica faz como? Pode procurar na nossa plataforma, germanicaveículos.com.br, e lá direciona todas as marcas que nós temos, ou seminovos, e tenho certeza que você vai encontrar o seu lá. Obrigado por ter vindo. Conversamos hoje com Evandro Garnes, que é diretor do Grupo Germânica. Muito obrigado, volte sempre. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com vocês, parceiros de tanto tempo e uma das razões do nosso sucesso. Muito obrigado. Um abraço para você. Estaremos de volta em breve com mais um assunto importante.